4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, não existia Terra como a conhecemos. Não havia oceanos, florestas ou qualquer sinal de vida. Em seu lugar, havia um vórtice de poeira cósmica, rochas e gás, girando ao redor de uma estrela recém-nascida, o Sol. Foi nesse cenário cósmico que começou a história do nosso planeta, no que os geólogos chamam de Éon Adiano, um nome apropriado em referência ao inferno mitológico de Hades. Um mundo em caos, forjado em fogo e colisões violentas. A Terra nasceu de uma nuvem protoplanetária de gás e poeira que orbitava o jovem Sol. Através de um processo conhecido como acreção, partículas colidiram, aderiram umas às outras e se fundiram em corpos cada vez maiores. Ao longo de milhões de anos, esses corpos formaram planetesimais, pequenos planetas em formação. A Terra, em sua juventude, era uma bola incandescente de magma, crescendo à medida que devorava tudo ao seu redor. Esse processo foi tudo, menos pacífico. Colisões catastróficas com outros corpos celestes liberaram enormes quantidades de energia. A superfície do planeta fervia, marcada por um oceano de lava incessante. A gravidade interna atraiu metais pesados como ferro e níquel para o centro, formando o núcleo metálico da Terra. Este núcleo, em constante movimento, daria origem ao campo magnético que protegeria o planeta bilhões de anos depois. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um evento colossal marcou para sempre a história do planeta. A colisão com um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia. O impacto foi tão violento que lançou uma quantidade imensa de material da crosta terrestre para o espaço. Esse material se aglutinou e, com o tempo, formou a Lua. A Terra, abalada, ficou coberta por uma nova camada de magma. Gases tóxicos foram expelidos para a atmosfera incipiente, enquanto os céus escureceram com a poeira cósmica. A Lua recém-formada orbitava nosso mundo, estabilizando sua rotação e abrindo caminho para futuros ciclos naturais como as marés. Durante grande parte do Adiano, a Terra permaneceu como uma esfera incandescente, envolta por uma atmosfera primitiva composta principalmente por hidrogênio, hélio, dióxido de carbono, vapor d'água, metano e amônia. Não havia oxigênio livre. As temperaturas eram extremas. Relâmpagos cortavam os céus turvos, e meteoros bombardeavam incessantemente a superfície. A crosta terrestre tentava se solidificar, mas era constantemente rederretida pelas erupções vulcânicas e impactos de asteroides. Montanhas eram formadas e destruídas em ciclos rápidos e furiosos. A Terra era um caldeirão em constante transformação, mas, ainda assim, lançava os alicerces que permitiriam a vida muitos milhões de anos depois. Apesar do cenário infernal, os blocos essenciais para a vida já começavam a se acumular. Uma das questões mais intrigantes sobre o Adiano é: de onde veio a água da Terra? A resposta mais aceita envolve uma combinação de fontes. Parte da água pode ter vindo dos próprios minerais que compunham o planeta. Outra parte pode ter sido trazida por cometas e asteroides ricos em gelo que colidiram com a Terra durante o chamado bombardeio intenso tardio, por volta de 4,1 a 3,8 bilhões de anos atrás. À medida que a superfície começou a esfriar lentamente, o vapor d'água da atmosfera se condensou e caiu em forma de chuvas torrenciais. Foram chuvas que duraram milhares de anos, dando origem aos primeiros oceanos primitivos. Ainda não havia vida, mas a Terra começava a se parecer, de forma embrionária, com o que conhecemos hoje. Mesmo em um ambiente tão violento, pequenas porções da crosta começaram a se estabilizar. Estudos indicam que os primeiros minerais formados, como os zircões encontrados na Austrália, datam de cerca de 4,4 bilhões de anos. Esses cristais microscópicos são os registros geológicos mais antigos do planeta e sugerem que a Terra já possuía alguma forma de crosta sólida nesse período, além de água líquida em sua superfície. Essa crosta, no entanto, não se assemelhava à crosta continental moderna. Era instável, frequentemente reciclada pelo calor interno do planeta e pelos impactos externos. Ainda assim, era o primeiro passo para o surgimento de placas tectônicas, um processo essencial para o futuro equilíbrio térmico da Terra e para o ciclo dos nutrientes. A atmosfera original da Terra, composta por hidrogênio e hélio, foi varrida pelo vento solar, uma tempestade de partículas altamente energéticas provenientes do jovem Sol. No lugar, surgiu uma nova atmosfera, resultado das intensas atividades vulcânicas do planeta. Essa atmosfera secundária era composta por gases expelidos do interior terrestre, como dióxido de carbono, nitrogênio,
vapor d'água, enxofre e traços de metano. Sem oxigênio livre, a Terra ainda era incapaz de abrigar vida como conhecemos. No entanto, os ingredientes básicos estavam sendo reunidos: calor, minerais, água líquida e uma atmosfera protetora. Faltava apenas uma coisa: o surgimento da química da vida. Embora o Adiano não tenha deixado fósseis ou sinais diretos de vida, alguns cientistas especulam que os processos pré-bióticos podem ter começado ainda nesse éon. Em oceanos quentes e ricos em compostos orgânicos, impulsionados por fontes hidrotermais no fundo do mar, reações químicas complexas podem ter começado a formar moléculas orgânicas, como aminoácidos, lipídios e nucleotídeos. Essas moléculas, as precursoras da vida, podem ter se agrupado em estruturas semelhantes a membranas celulares, os chamados protobiontes. É possível que os primeiros passos rumo à vida tenham ocorrido ainda no fim do Adiano, preparando o caminho para os primeiros organismos no éon seguinte, o Arquiano. Por volta de 4,0 bilhões de anos atrás, o Adiano dava lugar ao éon Arquiano. A Terra já possuía uma crosta mais estável, oceanos líquidos e uma atmosfera densa. As condições ainda eram hostis, mas agora havia uma chance, uma oportunidade para que a vida se formasse a partir dos elementos que o Adiano lentamente preparou. O campo magnético terrestre começava a se intensificar, criando uma barreira contra a radiação solar. Os impactos cósmicos, embora ainda frequentes, tornavam-se mais esparsos. A Terra estava pronta para seu próximo capítulo: o surgimento da vida unicelular e o desenvolvimento das primeiras formas biológicas. O Adiano foi uma era de extremos, onde o fogo, o caos e a colisão esculpiram os alicerces da Terra. Nenhum fóssil resta dessa época, mas os minerais antigos e as rochas revelam um planeta em transformação constante, movido por forças titânicas. Foi nesse inferno primordial que nasceram os ingredientes da vida e as condições que permitiriam tudo o que veio depois. Sem o calor das colisões, sem a água trazida do espaço, sem a instabilidade das primeiras crostas, não haveria continentes, oceanos, atmosfera ou qualquer ser vivo. O Adiano foi o palco inicial, o prólogo da maior história já contada: a história da Terra e da vida.